Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Adílio Ferreira e esse aqui é o nosso canal de aulas gratuitas de direito tributário. Temos aulas semanais sobre os mais diversos assuntos desse ramo do direito. Aulas diretas, objetivas, direto ao ponto. Antes de iniciarmos a aula de hoje, já peço, se inscreve aqui no canal. Hoje, nós temos mais um assunto para estudarmos. Hoje, continuaremos o estudo das imunidades tributárias. Como sempre, informo que aqui na descrição do canal, bem como na descrição do vídeo, tem links de acessos a livros que foram escritos ou organizados por mim dentro dessa área de direito tributário. Então, sem mais delongas, vamos lá! Como nós já vimos em aulas anteriores, a diferença basilar entre imunidade tributária e isenção tributária é que a imunidade tributária é a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. E qualquer vez que a Constituição estiver dispensando alguém desse dever de pagar o tributo, nós estaremos diante de uma imunidade tributária. Em aula anterior, nós já vimos que as imunidades se dividem em genéricas e específicas. Imunidades específicas são aquelas que são destinadas a certos tributos, para certas pessoas, certos objetos, mas de certo tributo. Já as imunidades genéricas são aquelas que estão presentes lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Nós já estudamos as imunidades, a imunidade recíproca, que está lá na linha A. Nós já estudamos ainda as imunidades dos templos de qualquer culto, que está na linha B. Hoje, continuaremos o estudo das nossas imunidades. Começando pela imunidade subjetiva, a linha C da Constituição Federal. Se você abrir aí, vai estar escrito que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Inciso 3, cobrar tributos. Inciso 6, perdão. O inciso 6 fala instituir impostos sobre a linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Então, quando eu falo subjetivo, eu estou me referindo a alguns sujeitos. Quem são esses sujeitos? Partidos políticos. Além disso, as entidades sindicais dos trabalhadores, então, sindicatos dos trabalhadores, é muito importante focar isso, que são sindicatos dos trabalhadores, instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos, tá? Então, mais uma vez, quando eu estou me referindo aqui acerca de imunidade subjetiva, é porque algumas pessoas são dispensadas desse dever de pagar imposto, tá? Então, vejam que são 4. Partido político, inclusive as suas fundações, sindicato dos trabalhadores, entidades de assistência social sem fins lucrativos e entidades de educação sem fins lucrativos. Muito importante uma coisa aqui. Em relação ao sindicato dos trabalhadores, apenas os trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores é imune. Sindicato dos empregadores não é abrangido por essa imunidade. Pensa assim, empregador é rico, empregador tem muito dinheiro, então ele pode pagar imposto normalmente. O trabalhador é pobre, o trabalhador está tentando construir ainda e por conta disso tem essa imunidade, tá? Porém, essa imunidade, a imunidade subjetiva de uma maneira geral, ela é condicionada. Quais são as condições aqui para a imunidade subjetiva? Primeiro, não podem
distribuir lucros. Então, vamos colocar assim, ó. Condições. Primeira, não podem distribuir lucros. Ah, então não pode ter lucro? Não, não é isso. Pode ter lucro, o que não pode é distribuir entre sócios, por exemplo. Segundo, devem aplicar os seus recursos integralmente no Brasil, tá? Então não podem enviar valores ao exterior. Ah, e se for importar um bem do exterior, violaria isso? Não, tá? Terceiro, aqui, ó, manter livro contábil em dia, tá? Então é necessário que mantenham os livros contábeis em dia. A jurisprudência hoje entende que não só os livros contábeis, mas manter todas as obrigações acessórias em dia, tá? A dívida é obrigação tributária. Calma, em aulas posteriores estudaremos acerca disso, tá? Além dessas condições que se aplicam a todos, os partidos políticos especificamente possuem mais alguns requisitos. O primeiro deles, estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E o segundo desses requisitos, é que não pode atentar contra os princípios e costumes do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, esses são dois requisitos que se aplicam ainda ao partido político, além de todos aqueles outros, certo? O STF, ele possui entendimento simulado, inclusive, súmula número 724, acerca da imunidade do IPTU para essas entidades, para essas pessoas, na verdade, esses sujeitos, que continua imune um imóvel alugado, que pertença a uma dessas entidades, esses sujeitos, que seja alugado para uma terceira pessoa, desde que os valores do aluguel sejam revertidos para as atividades essenciais dessas pessoas. Além disso, aqui, ó, acerca das entidades de assistência social sem fins lucrativos, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, fala que essa imunidade também alcança as contribuições para a Seguridade Social. Tá? Então, essas entidades, além de não pagarem impostos, também são alcançadas pela imunidade das contribuições para a Seguridade Social. Perfeito? Quanto à imunidade subjetiva, apenas isso. Vamos, então, para a nossa quarta imunidade, a imunidade objetiva, a linha D, que nos fala que são imunes os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, livro, jornal, periódico e todo o papel que seja destinado à impressão deles também é imune. Por que o nome é imunidade objetiva? Porque alcança objetos e não pessoas. No caso aqui, os objetos são os livros, os jornais, os periódicos e o papel que seja destinado à sua impressão. A ideia por trás disso é aumentar o acesso à cultura. Veja que não alcança a pessoa, mas o objeto. Então, um livro, por exemplo, agora estou aqui com o meu livro preferido ao meu lado, que é O Pequeno Príncipe. Esse livro, ele foi aqui passado por uma editora. A editora, ela continuou pagando seus tributos, os seus impostos, normalmente. Então, sobre o lucro que a editora teve disso aqui, ela pagou seu imposto de renda.
Sobre o imóvel da editora, ela paga o seu IPTU. Caso a editora tenha um veículo, vai pagar o seu IPVA. Mas os impostos incidentes sobre o livro é que não, tá? Então, os impostos que são incidentes sobre o livro, por exemplo, o ICMS na venda do livro, o IPI na industrialização do livro, esses aqui estão imunes. Não é a pessoa, mas o objeto. E se questiona quais espécies de livros, jornais e periódicos estão imunes, professor? Pensa assim, tudo que transmitir informação será imune. Não importa o conteúdo, não importa os custos da distribuição. Professor, se visa lucro, imune da mesma forma. Então, por conta disso, o STF já entendeu, por exemplo, que os álbuns de figurinhas, livros pornográficos, apostilas, listas telefônicas, gozariam dessa imunidade. Porém, para que seja alcançado pela imunidade, é necessário que haja a transmissão de informação. Então, por exemplo, o folheto promocional, livro em branco, agenda, livro de ponto, caderno, não são alcançados por essa imunidade. Tá? Então, a imunidade objetiva alcança livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Tem que o quê? Difundir conteúdo. Tá? Então, vejam que quando eu estiver falando aqui de livro, jornal e periódico, todos eles, independentemente da natureza, serão imunes. Mas o papel é apenas o destinado à impressão dos livros, jornais e periódicos. Tá? Então, para o papel ser imune, é preciso que ele tenha essa finalidade específica. Não é qualquer papel. Aquela resma A4 que você vai usar para impressão no seu escritório, das suas provas, das suas atividades, por exemplo, paga imposto normalmente, tá? O STF, ele entende também que tinta não é abrangida pela imunidade. Se questionou bastante. Para termos um livro, não precisa apenas do papel, precisamos da tinta, senão não tem o que escrever no papel. E aí, o STF foi instado a se posicionar sobre isso. A tinta seria ou não alcançada por essa imunidade? O entendimento da corte é que não. A tinta continua pagando imposto normalmente. Por fim, vejam que esse dispositivo constitucional que criou a imunidade objetiva é um dispositivo constitucional originário. Então, estamos lá bem antes, né, no nosso tempo, dos avanços tecnológicos do nosso tempo, por exemplo. Então, nessa época, nós, quando falávamos em livros, falávamos nesses livros, os livros físicos, tá? Não se vislumbrava a possibilidade de termos um dispositivo, como o Kindle, por exemplo, que fosse para a leitura de livros digitais, livros exclusivamente digitais. E aí se questionou, então, com esses avanços tecnológicos, será que esses dispositivos não estariam também alcançados pela imunidade objetiva, imunidade cultural? Sim. O Supremo Tribunal Federal já disse que a imunidade objetiva alcança os livros digitais e os dispositivos digitais para leitura de livros eletrônicos. Então, sim, todos esses dispositivos digitais para a leitura desses livros também está alcançado pela imunidade objetiva. Perfeito?
Passemos para a nossa última espécie de imunidade, a imunidade musical. Está lá a linha E do artigo 150, inciso 6, que nos fala que não vão pagar imposto fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou líteros musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Então, o que é que vai alcançar aqui? Vai alcançar os fonogramas, música e videofonogramas. Vou colocar aqui, traduzir, clips, tá? Os famosos clipes, videoclips. Então, o objetivo dessa imunidade aqui é o quê? Essa imunidade ela não é originária da nossa Constituição. Vamos pensar o seguinte. Essa imunidade de 2013. Desde que eu era criança, minha mãe me dava presentes, CDs. Eu adorava músicas, Caetano, Bethânia, Gil, Gal. A gente escutava muito aqui em casa, Milton Nascimento, Djavan. Então, minha mãe me presenteava muito. A banda que muito me lembra minha mãe é The Fevers, Blitz também. Tudo isso me rememora muito minha querida mãe. Só que era muito caro. Era caro o acesso a esses CDs. Então era um presente. Eu ganhava de presente de aniversário, minha mãe me dava quando eu era criança. E aí, por conta desses preços, muitas pessoas foram para a ilicitude musical. O que seria ilicitude musical? Pirataria. Então começou-se a piratear muito. E músicas também são cultura, assim como o livro. Então qual foi a saída do nosso legislador? Assim como o livro ele é imune, também deveria ser imune a música. E em 2013, a nossa Constituição sofreu essa emenda constitucional, que é a emenda constitucional 75, exatamente para incluir a imunidade musical. Então, o objetivo dela, aumentar o acesso à cultura. E quem é que goza dessa imunidade? Pela interpretação do dispositivo constitucional, nós temos que, se a obra for brasileira e ou o artista que gravar ela for brasileiro. Então, imaginemos, por exemplo, algumas situações aqui. Imaginemos que Paul McCartney ele vai gravar um CD com as músicas da Anitta, tá? Então, aqui, o artista é estrangeiro e a obra brasileira. Será que vai gozar de imunidade tributária? Sim, gozará de imunidade tributária. Então, vamos imaginar outra situação. Imaginemos que seja o contrário agora. A Anitta, artista brasileira, quer gravar um vídeo homenageando agora o John Lennon. A obra estrangeira. Será que vai gozar da imunidade? Sim, vai gozar da imunidade. Afinal de contas, basta que ou a obra ou o artista seja brasileiro. Então, Paul McCartney aqui, ele é estrangeiro, mas a obra, que são as músicas da Anitta, são brasileiras. Mesma coisa ao contrário. Aqui a Anitta é brasileira, a obra é estrangeira, então vai gozar da imunidade. Agora, outra situação. Imagina que, já que a gente está nos Beatles aí, né? O Ringo Starr, artista estrangeiro, vai homenagear o seu amigo Bob Dylan, gravando as músicas do Bob Dylan, e ele optou por gravar aqui no Brasil. Obra também estrangeira. E aqui vai gozar de imunidade, professor? Não, absolutamente não vai gozar da imunidade. Porque tanto o artista que está interpretando, quanto a obra são estrangeiros. Tá?
Agora veja que toda essa etapa, tudo, desde a gravação, desde o estúdio até a comercialização, não vai pagar imposto. Porém, a imunidade musical não se aplica na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leituras a laser. O que seria isso? A reprodução, a cópia dos CDs ou dos DVDs, videoclips, que quer que seja. Tá certo? Então, a ideia aqui é para preservar as zonas francas, as zonas de benefícios fiscais para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Perfeito? Conseguiram compreender? Essas aqui são as nossas imunidades. São as imunidades tributárias. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você. Então, com isso, nós vamos encerrando mais uma aula. Qualquer dúvida que você, porventura, tenha, sinta-se à vontade para me procurar. Seja deixando seu comentário aqui no comentário dos nossos vídeos, ou entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelos meus e-mails, que vem logo em seguida. Eu espero você para a próxima aula. Até lá!